Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, saudáveis, e hoje eu gostaria de falar exatamente sobre saúde, sobre nutrição saudável. Como vocês sabem, meu canal ele é focado em abordar assuntos de higiene ocupacional, habilidades pessoais, habilidades profissionais e um estilo de vida mais saudável. Assim, hoje eu quero discutir com vocês algumas coisas que eu tenho visto sobre alimentos. E como alguns já sabem, né, além de engenheiro, eu também sou biólogo, já fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, onde eu estudava muito metabolismo microbiano e sempre me interessei também por metabolismo humano, tá? Que eles estão muito relacionados. Naquela época em que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, minha pós-graduação, né? Eu estudei a interação de uma bactéria que ela causava câncer em plantas. E como nós já sabemos, né, também existem vírus que podem causar câncer. Né? Como a gente pode citar aí, para exemplificar, o HPV. Né? Agora, o que eu gostaria de falar para vocês? Eu gostaria de deixar alguns fatos. Eu não estou aqui para dar recomendações de nutrição nem nada. Né? Eu gostaria de deixar alguns fatos para vocês refletirem, tá? Não é uma consulta, eu quero enfatizar bem isso para vocês, tá? Não estou indicando uma dieta, não estou indicando nada para vocês, eu estou deixando uma reflexão do seu estilo de vida, do seu estilo de alimentação, tá ok? Bom, em primeiro lugar, eu quero que vocês lembrem um pouco da parte biológica. Animais carnívoros possuem um intestino menor do que aqueles que se alimentam de vegetais e frutas, né? Os herbívoros. A dentição também é diferente, pois o carnívoro ele precisa de dentes, né, para cortar, rasgar a presa, enquanto o herbívoro ele procura mais triturar, moer, né, vegetais, sementes, frutas. Né? Então, vamos agora refletir. Os seres humanos têm um intestino longo, e os dentes são similares ao de herbívoros. O que você consegue pensar a princípio sobre isso? Qual que é a nossa natureza? É para ser herbívoro, certo? Outra coisa que é muito interessante, não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem mais células de micro-organismo do que as nossas próprias células. Só para vocês terem uma ideia, acho que no corpo humano nós temos algo em torno de uns 40 trilhões de micróbios. Tá? Estou aqui chutando um valor mais ou menos parecido com o que tem mesmo. E a proporção é de 1,3 células microbianas para cada célula humana. Ou seja, nós temos aí em torno de 40 a 45% do total de células que estão presentes aqui no nosso organismo. O resto é tudo microbiana. Né? E existe também uma coisa que a ciência já estudou, que é uma comunicação feita por bactérias. Eles dão o nome de quorum sense, que nada mais é, de uma forma bem simplificada, obviamente, né, que um micro-organismo jogar no ambiente, tá, uma substância química e ver o que acontece com essa substância como resposta para ele sobre o que tem ao redor dele nesse ambiente. Agora, imagine suas células jogando químicos provenientes do seu estresse, de um sono por noites mal dormidas, de acidez de refrigerantes e outras coisas mais que vão estar nesse ambiente em que as suas células estão competindo com as células microbianas. Né? Será que isso vai influenciar essas bactérias? Veja, tem um estudo de um doutorado em nutrição da USP que eu olhei e a pesquisadora avaliou a microbiota intestinal de 300 pessoas que eram de um grupo religioso, né? Acho que era adventista do sétimo dia. Nessa pesquisa foram realizadas, tá, lá no Hospital Universitário, no HU da USP, e eles observaram a microbiota intestinal. Tá? Foi feita uma análise genética das bactérias presentes nas fezes dessas pessoas. E os resultados indicaram que os vegetarianos apresentaram uma colonização bacteriana mais favorável do que aquela das pessoas que não são vegetarianas. E essa colonização
influenciava o perfil de risco que eles tinham cardiometabólico, ou seja, cardiopatias, né? Ao analisar essa microbiota, né, desses indivíduos, com hábitos alimentares diferentes, alguns eram vegetarianos estritos, né? Alguns eram ovo-lacto-vegetarianos e onívoros, né? E eles começaram a associar a isso alguns marcadores de inflamação para resistência à insulina. E eles começaram a observar que isso também tinha um reflexo muito importante e muito positivo para quem tinha uma alimentação vegetariana, tá? Eles observaram que a produção, tá, de colesterol ruim era maior em quem não era vegetariano. Olha que interessante. Então, se você tem problema de colesterol, está se entupindo de remédios para controle de colesterol, por que você não faz um teste? Claro, não deixe de tomar a sua medicação, mas comece a se alimentar mais adequadamente, comece a ter uma alimentação mais vegetariana, tá? Então, as bactérias têm um papel fundamental para a manutenção da saúde. Eles observaram que as bactérias de um vegetariano são diferentes de quem tem uma alimentação carnívora. Olha que interessante. Essas bactérias estão envolvidas não apenas na digestão de alimentação, de alimentos, né? De regulação energética, síntese de vitaminas, né? Que são importantes, que nós não conseguimos estar produzindo, né? Eles observaram diversas respostas positivas de uma alimentação vegetariana, ok? Eu recomendo fortemente que vocês procurem pesquisar a pesquisa o nome dela é Ana Carolina. Ana Carolina, ela fez um doutorado em nutrição no Hospital Universitário. Acho que talvez se vocês colocarem esses dados no Google, vocês consigam encontrar o trabalho dela. Eu não me lembro agora o sobrenome, tá? Mas uma coisa importante, influenciou o colesterol. E eu quero contar um pouco do meu caso. Eu faço exames com endocrinologista desde os meus 28 anos. Hoje eu estou quase chegando nos 50, né? Na época, quando eu tinha 28, 29 anos, eu fui professor de artes marciais. Eu era magro, mas eu era muito, muito carnívoro, né? E pior, eu só comia carne vermelha, não gosto de frango, não comia... depois dos 35, comecei a comer um pouquinho de sushi, né? Mas o meu básico era carne vermelha. E o meu colesterol sempre foi ruim, mesmo quando eu era praticante de artes marciais, eu era magro, mas eu sempre estava com colesterol ruim. Aí, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu assisti o The Game Changers, que eles traduzem como A Dieta dos Gladiadores. E isso me chamou a atenção, tá lá no Netflix se você quiser assistir, né? E eu resolvi fazer uma dieta tendendo ao vegano, né? Porque hoje eu fico com leite quando eu faço alguma torta, alguma coisa assim, né? Queijo um pouco, o queijo ainda é meu fraco, né? E ovo também, que é utilizado às vezes para fazer essas tortas, essas coisas. Mas o resto, faz 1 ano que eu cortei definitivamente a carne e fiquei basicamente com isso, né? O leite quase nada, eu tomo muito leite vegetal, né? Mas o interessante é que eu tinha feito um exame no endócrino antes de começar essa dieta. E 3 meses depois eu repeti meu exame de sangue. E olha, depois de 20 anos tentando controlar meu colesterol estava altíssimo. Pela primeira vez e sem uso de qualquer medicação, meu colesterol ficou bom. Hoje já quase 1 ano, né, que eu não mudei nada, eu não tenho praticado muitos exercícios, eu tenho feito alguns
pedais aí de final de semana, mas nesses 3 meses eu caí de 93 quilogramas em 3 meses para 86 quilogramas. E eu não conseguia nesse período, antes de começar a minha dieta, emagrecer mesmo quando eu pedalava, mesmo quando eu fazia exercício. E as dietas normais já não me baixavam o peso. 3 meses mudando para uma dieta vegetariana, quase que vegana, porque eu não era totalmente vegano, meu peso baixou. Olha que interessante, né? E o mais interessante é que as pesquisas mostram que há uma melhora na produção hormonal, você fica mais disposto, né? Procura assistir outro seriado que tem no Netflix, que é O que é a Saúde, que é What the Health, né? Onde eles falam sobre as relações prejudiciais, né, que algumas indústrias buscam incutir na nossa mente, falando sobre alimentação, para que eles possam vender os alimentos deles, né? Algumas indústrias, como a voltada para a produção de carne, a indústria farmacêutica que vende alguns remédios que para eles é importante que a gente fique doente, porque senão a gente não compra, né? Talvez eu esteja errado, tá? Não estou querendo acusar ninguém aqui, mas eu imagino que seja isso, né? Então, uma indústria bilionária, talvez ela não queira tanto assim que a gente fique curado, a gente quer que fique no meio termo, né? Então, esse Water Health é muito interessante o que ele posta lá. Dá uma olhada que está no Netflix, eu acho que hoje todo mundo quase que assiste Netflix, né? Outro fato importante que é para analisar é que se você pensar na área que a gente precisa para manter um passo para produzir essa carne, né? Se você pegar a mesma área, a área de descanso, de pastagem, tudo, nós poderíamos produzir toneladas de alimento para vegetarianos. Refrigerantes do tipo cola, né, provocam uma acidez no nosso sangue, que é comentado que você precisa de mais ou menos 20 copos de água para voltar a equilibrar o pH do seu sangue. Um refrigerante aí tem um pH em torno de 2, só para você ter uma ideia. Quer mais informações? Tem um outro seriado no Netflix que é com o Zach, o nome dele, eu já vou lembrar, tá? Mas eles mostram no episódio 3, se eu não me engano, de uma pesquisadores que estão fazendo um estudo na Sardenha, na Itália, onde eles têm a maior parte de sexagenários naquela cidade. E o mais interessante, o estudo mostra que com pouca proteína, porque quando eu falei para minha médica que eu ia virar vegetariano, ela falou, e as proteínas, né? Eles falam que se você pesa 80 quilos com 80 gramas de proteína diária, né? 50 quilos, 50 gramas de proteína diária, né? 70 quilos, 70 gramas de proteína diária, essa relação você já teria proteína suficiente. Né? A gente precisa do quê? Do BCA, que é os aminoácidos de cadeia ramificadas que o nosso organismo não consegue sintetizar, então tem que vir da alimentação. O resto a gente consegue estar metabolizando, transformando. E eles falam que com pouca proteína você consegue ter uma vida muito mais longa. Né? E foi o que eles descobriram na Sardenha, o que eles estão defendendo na Sardenha. Não sou eu que estou dizendo, são esses pesquisadores que estão nesse seriado que está no Netflix, tá? Bom, como eu falei para você, tem pessoas que falam que a pessoa vai ficar muito fraquinha, né, sendo vegetariana. Eu vejo um gorila e falo, poxa, o cara só come vegetal e é forte. Então, não é bem por aí. Existem diversas crenças limitantes que a gente fala, né, que durante séculos pode ter sido útil, mas agora a gente está vendo que nós temos que mudar sério o hábito nosso. Veja o Covid aí, né, que surgiu do morcego, dizem que por misturarem animais lá na feira, na China, acabou gerando essa doença tão terrível que nós estamos ainda passando, né, nesse momento que eu estou gravando aqui em 2020, nós estamos passando pelo Covid ainda, né? Então, eu acho que chegou o momento de a gente refletir sobre os nossos hábitos e torná-los mais saudáveis. Você não acha?
Bom, me despeço de vocês por aqui e gostaria de lhe pedir que deixe a sua opinião. Vamos fazer um bate-papo aqui embaixo. Se você achou alguma pesquisa, alguma informação interessante, coloca aqui embaixo, né? Se eu lembrar do seriado, eu vou colocar aqui embaixo também para vocês. Eu infelizmente esqueci. Vou ver se eu lembro, eu acho o nome da pesquisadora, o link da pesquisadora, e vou colocar aqui embaixo para vocês também, para a gente criar um debate saudável sobre esse assunto aí e quem sabe propagar essa ideia para mais pessoas e melhorar a saúde de diversas outras pessoas. Tá ok? Um abraço para todos vocês, até a próxima e me despeço aqui. Tchau, tchau.